Olá, boa noite. Você sabe quantos projetos humanitários acontecem na nossa região? Hoje o ND recebe o engenheiro Carlos Torce, governador do Distrito 4420 do Rotary International. Boa noite, bem-vindo, Torce. Boa noite, Roberto. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho de Rotary, falar um pouquinho dos nossos projetos e da nossa atuação. Quando a gente está falando de projetos humanitários, a gente acabou de vir de uma campanha de vacinação bastante intensa, né, em todo o país, contra a polio, contra o sarampo. Como é que o senhor avalia essa campanha? Eu acho que nós avançamos bastante diante do panorama que tínhamos, né? Nós estamos próximo do índice de 95%, mas ainda não atingimos. E esses números, apesar de termos evoluído, preocupam um pouco. O índice de cobertura vacinal ideal é de 95%, mas nós estamos na média nacional em torno de 80%. E na nossa região, na área de atuação do distrito do Rotary que eu represento, 18 municípios, nós refletimos mais ou menos esse número, com 80%, sendo que algumas cidades atingiram os 95%. Santos, Guarujá atingiram 95%. Santos até passou dos 100%. Mais crianças do que era esperado foram vacinadas. Só para as pessoas entenderem um pouco melhor, porque às vezes se fala de vacina e se pensa só em governo, né? Qual a função do Rotary em relação a esse processo de vacinação no Brasil e no mundo? Bom, o Rotary começou a se preocupar com a poliomielite em 1985, quando ele colocou a campanha mundial de erradicação da poliomielite. Na época, 122 países tinham problemas endêmicos com essa doença e nós tínhamos no mundo perto de 350 mil casos anuais. Isso é muito grave. A gente está acostumado a falar de poliomielite com a atrofia dos membros superiores ou inferiores, mas não é só aí que é o problema, não. Se o vírus se instala no aparelho respiratório, ele pode levar a pessoa à morte. Então era muito comum, na década de 70, na década de 60, você ter as pessoas morando em um pulmão de aço, como se fosse um cilindro de aço que ajudava a respiração. Se não tivessem aquele apoio, poderiam até morrer. Então era aí que a gente falava da questão do óbito. Sim. Quando dá na perna ou no braço, é questão só de locomoção ou de alguma impossibilidade. Enfim, então o Rotary começou em 1985 a campanha mundial para erradicar a poliomielite e atuou no Brasil enquanto acontecia os casos endêmicos. Houve um aporte da nossa Fundação Rotária da ordem de 5 milhões de dólares no Brasil em vacinação e em 1989 nós declaramos o Brasil livre da polio. O protocolo da Organização Mundial de Saúde naquela época não era tão rígido como hoje, né? Que são os 3 anos sem a ocorrência de casos. Da doença, né? Então, no Brasil começou em 89. Hoje, de 89 para cá até hoje, o papel do Rotary no Brasil é continuar divulgando a importância de se vacinar contra a polio. Anualmente nós fazemos campanhas de divulgação, porque esse vírus ele viaja, ele está pelo mundo, ele pode ser detectado onde haja problema de saneamento e isso é grave. Acontecem casos ainda hoje no Afeganistão e no Paquistão. Acompanhando os números da Organização Mundial de Saúde, nós temos 15 casos no ano de 2018. 15 casos acontecem. Lá. E isso lá, mas não é lá. Pensando globalmente, Sim. O vírus não tem fronteira. Ele viaja muito, viaja com bastante frequência. E onde houver o problema de saneamento, ele pode acontecer. Ele pode acontecer de fato. A Nigéria seria um terceiro país que não tem caso. Ela está dentro do protocolo atual de 3 anos sem a ocorrência de caso. Nós estamos entrando no 3º ano lá na Nigéria. Então, a gente vai decretar logo a Nigéria livre da polio. Quer dizer, na verdade é um trabalho mundial, né? É um trabalho mundial. Agora, nessa campanha aqui no Brasil, o Rotary acabou agindo nessa parte só de conscientização ou ele entrou com algum aporte financeiro também? Não, hoje, aqui no Brasil, ele só entra com a parte de conscientização. Todo o recurso financeiro que a gente emprega para a erradicação da poliomielite vão para os países onde tem a ocorrência endêmica ainda. Vai tudo direcionado para o Afeganistão e Paquistão.
e para os países que foram decretados ainda recentemente livres da polio. Agora, Torce, a gente percebe que apesar da gente ter esses números expressivos aqui na região, né? Você falou que Santos ultrapassou os 100%, a gente sabe que existe ainda muita resistência por parte da população, inclusive dos últimos anos para cá, em se vacinar. Né? A gente fala às vezes da vacina da HPV, muita gente tem resistência porque ainda não conhece, ou por algum tipo de medo, ou por algum caso que ouviu, que de repente teve o caso daquelas meninas em Bertioga, alguns anos atrás, né, que teve problema na mobilidade. Então acaba gerando até fake news, eu posso dizer, nesse sentido, em torno da vacinação. Né? Isso pode ser o grande motivo das pessoas estarem deixando de vacinar seus filhos? Eu coloco como três situações que levam abaixo o índice de vacinação. Uma, os pais jovens desconheceram a polio. Não conhecem crianças com problema de locomoção ou de casos de óbito. A doença muito longe, né, da realidade. realidade. A doença está assim... pensa numa criança que nasceu em 85 e que hoje é pai. Uma criança que nasceu em 90 e hoje é pai, né, mãe. Sim. Eles não conheceram a doença. Então, isso coloca eles distantes, eles não veem a necessidade. E isso acontece, é um problema cultural. Esse é o primeiro problema cultural. O segundo problema são as fake news que se espalham, né, viralizam informações pela internet, pelos noticiários, dizendo que a vacinação pode provocar algum dano, algum efeito secundário não desejado. Eu acho que qualquer efeito que surja é menos prejudicial do que a doença que possa se instalar pela ausência da vacina. Então, são as fake news. E o terceiro é, hoje, num país que vive em algumas crises econômicas, os pais trabalham a semana inteira, não tem disponibilidade de levar os filhos o posto de saúde aos postos de saúde. Né? Então, nós não temos o posto aberto aos sábados, aos fins de semana. Então, a vacinação acaba não acontecendo, principalmente naquela faixa da população de menor poder aquisitivo, que não pode pagar por uma vacina aqui no Brasil, que depende do poder público para vacinar suas crianças. Então, os postos não estão disponíveis, a gente precisa ter os postos disponíveis. Então, são esses três fatores que eu acho que levam a uma cobertura vacinal baixa. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre os projetos humanitários. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e a gente fala hoje sobre os projetos humanitários e eu converso com Carlos Torce, governador do Distrito 4420 do Rotary International. Torce, a gente está falando sobre essa questão da vacinação e, na sua opinião, você acha que as campanhas de conscientização, elas estão exercendo o seu papel, a sua função, ou a gente ainda está um pouco atrasado em relação a isso? Como o Brasil não atingiu o índice de 95%, eu acho que não atingimos a meta. Então, o trabalho não está 100% completo, mas houve um avanço muito grande. Hoje, analisando os números do Brasil, nós temos só 32 municípios no Brasil com menos de 50% de cobertura vacinal. O índice de cobertura cresceu nas cidades, cresceu nos municípios, cresceu na nossa região, cresceu no estado de São Paulo. Nós começamos essa campanha no estado de São Paulo com 44 municípios no estado. Tem alguma cidade aqui na nossa região que merece um pouco mais de atenção? Graças a Deus, todas as cidades da nossa região aqui passaram dos 50%. É lógico que a gente quer que chegue nos 95%, mas a nossa média está de 70% a 80%. É considerada satisfatória? Satisfatória é 95%, desculpe, satisfatória é 95%. Nós precisamos fazer com que os pais levem as crianças aos postos de vacinação. E não é porque a campanha acabou no dia 31 que a vacina deixou de existir, não. Quem não vacinou seu filho pode procurar um posto de saúde e vacinar. A gente tem que recuperar esse número. Nós ainda estamos contabilizando no mês de setembro os números para que a gente chegue nos 95%. Quanto de dinheiro é necessário para erradicar a poliomielite do mundo? Bom, o Rotary já empregou desde o início da campanha em 1985 15 bilhões de dólares para acabar com a doença no mundo. Nós acreditamos que sejam necessários em recursos 1,5 bilhão de dólares. E esse recurso vem da onde? Primeiro, os rotarianos empreendem ações, fazem movimentos no mundo inteiro, promovendo doações para a Fundação Rotária. E o interessante, um grande parceiro nosso é a Fundação Bill e Melinda Gates, do Bill Gates, aquele da Microsoft.
Para cada dólar que o rotariano, que um Rotary Club consiga para a campanha da polio, ele põe $2. Então, existe uma perspectiva para que em 2020, 2021, a gente erradique a polio do mundo. E dessa junção Rotary, Fundação Bill e Melinda Gates, a gente consiga $450 milhões. A perspectiva de levantamento de fundos é isso. Mas nós temos o governo americano, a comunidade europeia, empresas, o governo japonês, a Índia, são países que dão aporte. A própria Organização Mundial de Saúde convergem tudo para o Rotary para aplicar a vacina. E um detalhe interessante, né? O custo da vacina é o mais barato nesse processo. O que é o mais caro, então? O que é o mais caro é a logística para fazer essa vacina chegar nas aldeias, nas tribos, lá no Afeganistão e no Paquistão. Eles moram em cavernas e existe o conflito com o Talibã. Não sei se você sabe, até pessoas que se voluntariaram para aplicar a vacina foram assassinadas pelo Talibã lá no Afeganistão. Isso é grave. Então, o desafio é muito maior do que simplesmente ter a vacina disponível, mais de 100 vacinadores foram assassinados desde que a gente começou a campanha, né, em 85, lá nessa zona de crise no mundo. Só que a gente tem que levar essa vacina aonde está a criança. Aqui no Brasil é fácil, você abre um posto de saúde e convida as crianças para virem tomar vacina. Lá isso não acontece, você tem que levar a vacina até a criança. Agora, de alguma forma, o Rotary ele faz uma fiscalização junto com o governo para saber aonde essa vacina não está chegando no Brasil? Sim, o Rotary tem acesso a todos os números do Ministério da Saúde. Nós temos uma pessoa, por sorte é da nossa região aqui de Santos, que atua junto ao Ministério da Saúde, acompanhando esses números, representando o Rotary International, e que graças a essa atuação ele conseguiu incluir na campanha nacional de vacinação, que seria só do sarampo, conseguiu incluir essa ênfase para a polio também agora em agosto. E já que a gente está falando de sarampo e poliomielite, tem como fazer um panorama de como está a situação do sarampo na nossa região e no Brasil? Aqui em Santos, graças a Deus, nós não tivemos notícia de caso, né? Tivemos 2 casos em São Paulo, mas não aqui na nossa região. E o sarampo também era considerado livre, né, erradicado do Brasil, mas infelizmente com a corrente migratória de venezuelanos, né, os refugiados, eles acabaram trazendo algumas doenças. E como eles chegam lá por Roraima e se espalham pelo país, primeiro teve um grande contágio lá no norte e nordeste do país, mas nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Então, tá acontecendo. O sarampo voltou por conta disso. E porque tínhamos um índice de cobertura vacinal baixo. É aquela história, né? Não existe mais, não preciso vacinar. Baixou a guarda. Baixou a guarda, penetra a doença. Então, agora, além dessa iniciativa do sarampo e da polio, que foi agora nesse mês de agosto, que outros projetos humanitários existem no nosso estado? Bom, o Rotary, a polio é uma ação mundial do Rotary. Agora, os clubes individualmente, eles desenvolvem projetos atendendo necessidades da comunidade, equipando hospitais, equipando escolas, promovendo a paz no mundo, que esse é um dos grandes interesses do Rotary, é a promoção da paz. Então, nós oferecemos bolsas de estudo de pós-graduação para profissionais que queiram atuar na área de paz e resolução de conflitos. Aqui na nossa região, nós temos a Casa da Esperança de Santos, temos a Casa da Esperança de Cubatão, que trabalha com crianças que têm alguma necessidade especial, ou de locomoção, ou mental. Enfim, nós equipamos escolas, equipamentos de diagnósticos em hospitais, centros cirúrgicos. É muito comum você ver projetos com equipamentos de mamografia, raio-x, ultrassom, enfim, saúde materno-infantil. E existe uma grande preocupação a nível mundial com relação à água e saneamento. Talvez até pelo foco na polio, né? Sim. Que acontece onde você tem problema de saneamento. Então, a água é um bem muito precioso. Nós temos em abundância aqui no Brasil, mas muitos países não têm. Então, a gente promove a prospecção de poços de água para que as comunidades se desenvolvam. Saneamento. Existem locais na África
em que nós levamos banheiro, as pessoas não sabiam o que era usar um banheiro. Você imagina isso? A gente percebe, então, que é muito voltada a essa questão do trabalho social, né? Sim, totalmente, totalmente. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre os trabalhos do Rotary Club. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e a gente fala hoje sobre projetos humanitários. Eu converso com Carlos Torsi, governador do Distrito 4420 do Rotary International. Carlos, a gente está falando sobre os projetos humanitários que vocês desenvolvem na questão da saúde, enfim. Como é que você vê a parceria do governo com a sociedade para a erradicação dessas doenças? De quem que é a responsabilidade? Bom, a responsabilidade, obviamente, é do governo. Ele tem que promover a vacinação em massa e fazer com que a população fique livre, de fato, das doenças. A nós, rotarianos, cabe o papel de disseminar a informação de que a vacina é necessária e convencimento dos pais a levarem seus filhos. É um ato de cidadania. A criança não escolhe ser vacinada, é o pai e a mãe que têm que ser convencidos desse processo. Agora, nesse processo de conscientização que o Rotary acaba exercendo, fazendo em vários países, não só no Brasil, você sabe dizer se existe algum local com maior dificuldade, em que as pessoas têm uma resistência maior? Bom, o problema das fake news, existem algumas correntes americanas e europeias que não querem vacinar seus filhos, qualquer doença, não é só a polio. A gente soube de correntes médicas da Dinamarca, mais naturalistas, que não acreditam na vacina. E é contra eles que a gente, não é luta, mas assim, que a gente tenta derrubar essas informações com informações mais consistentes. Por exemplo, foi uma das fake news que mais me impressionou, foi saber uma corrente médica californiana dizer que a vacina de sarampo provocava autismo. Sim, muita gente deixou de vacinar, né? Deixou de vacinar contra o sarampo. Por conta disso. Mas isso já foi derrubado. Estudiosos provaram que não é verdade, que isso não é fato. Então, as fake news é que são o maior problema com relação a isso. E aí não é o governo que divulga o que é certo, o que é errado. Nós precisamos de médicos gabaritados, de renome, com credibilidade, para mostrar para nós que isso não é verdade. Mas voltando naquela questão do fato que aconteceu em Bertioga, na vacina do HPV, eu acho que esse foi um dos fatos mais marcantes e responsáveis pela baixa adesão da vacina aqui na nossa região, Sim, né? com certeza. Quando eles deram a vacina para um grupo de meninas e acho que 2 ou 3 meninas tiveram problema de locomoção, hoje estão normais, mas tiveram um problema relacionado ou não, ainda não se sabe. Tem gente que diz que foi relacionado à vacina, tem gente que acredita que não, foi algo momentâneo. Quer dizer, pode haver algum tipo de reação à vacina, Sim, isso pode acontecer. Qualquer medicação, se você for ler a bula, tem lá, né, efeitos colaterais. E isso varia de indivíduo para indivíduo. Pode acontecer que numa vacina você tenha algum mal-estar, algum distúrbio, mas é passageiro. E você vai estar protegido da doença, que realmente seria muito mais grave. Então, qualquer mal-estar, qualquer efeito colateral é inferior ao bem que a vacina proporciona. Agora, vocês fazem muitos projetos humanitários, né, Torsi? Por onde se começa? Bom, pelo levantamento das necessidades da comunidade. Os Rotarys, eles são vinculados, são muito atrelados, eles têm parcerias ou com o poder público, tentando suprir necessidades que ele não pode atender, ou com instituições que ele abraça e faz projetos junto. Por exemplo, as APAES, asilos, creches, escolas. Essas parcerias existem, fundos sociais de solidariedade dos municípios. Enfim, nós levantamos junto a essas instituições as necessidades. Aí parte-se para a elaboração de projeto. O que é necessário? Faz-se o levantamento, quanto precisa ser investido e dentro daquele aspecto que eu falei agora há pouco da promoção da paz no mundo, nós vamos buscar um parceiro internacional. A Fundação Rotária não libera nenhum tostão, nenhuma verba se não houver a parceria de 2 Rotary Clubs envolvidos, um brasileiro, um local e um estrangeiro. Então precisa haver mais de um clube trabalhando. Então o que se faz aqui na nossa região, tem um clube de fora fazendo. E nós também ajudamos clubes de outras localidades. Não é um trabalho só de vinda, é de 2 vias. Nós também ajudamos lá fora. Então a gente promove essa ação a nível global.
Como a gente está falando de recursos, né? A gente está falando dessa questão de dinheiro, e nesse momento que a gente vive enquanto país, não tem como deixar de perguntar isso. Dentro do Rotary, existe algum sistema de fiscalização para que não haja corrupção? Sim, o Rotary ele tem um processo de transparência assim, exemplar. Primeiro que os recursos para a administração da instituição giram em torno de 7% do que ele arrecada a nível global. Nós movimentamos, a nossa arrecadação de 2017 e 2018 foi da ordem de 400 milhões de dólares no mundo para aplicação em projetos sociais pelos 35 mil clubes. E todo o processo de gestão, ele é transitório. As pessoas que estão na liderança do Rotary, elas se renovam ano a ano. A minha gestão como governador do Distrito 4.420 começou em 1º de julho e vai até 30 de junho do ano que vem. Então não dá tempo, na verdade. Não dá tempo, né? Não dá tempo de você criar vícios. E nós já temos os governadores que me sucederão já eleitos, os 2 próximos já estão eleitos, sendo capacitados para o processo de administração do distrito de forma transparente, de forma bem clara e idônea. Rapidamente, como se tornar um rotariano? Como se tornar rotariano? Você, primeiro, pode procurar um clube da região e se candidatar à filiação, ou, da forma mais comum, é se destacar na sua atividade profissional. Você tendo características de liderança, nós precisamos que as pessoas tenham essa capacidade de influenciar a comunidade, tenham uma boa influência dentro da comunidade, para que os projetos possam transitar mais facilmente. Ok, Torce, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade e que a nossa população, que as nossas crianças sejam vacinadas. A campanha acabou, mas a vacina não. Que levem as crianças aos postos de vacinação. Isso aí, saúde para todos. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.